A maioria das pessoas entra no day trading acreditando que o problema está sempre na estratégia errada, no setup imperfeito ou na falta de algum indicador secreto que ainda não foi descoberto. Existe uma expectativa inicial de que, com estudo suficiente, o mercado se torne previsível e obediente. No começo, essa crença até parece lógica, porque tudo é apresentado como técnica, leitura gráfica e precisão matemática. O choque acontece quando, mesmo após aprender conceitos, padrões e regras, os resultados continuam instáveis e emocionalmente desgastantes. Esse é o ponto em que muitos traders se perdem. Eles confundem conhecimento com maturidade operacional e passam a buscar soluções cada vez mais complexas para um problema que não é técnico. A realidade do trading revela algo desconfortável. Pessoas inteligentes, bem informadas e disciplinadas fora do mercado, ainda assim falham quando precisam decidir sob risco real. Isso acontece porque o mercado não testa apenas o que você sabe, ele testa quem você é no momento da execução. O sucesso no trading não nasce da inteligência acima da média, nem da capacidade de prever movimentos futuros. Ele nasce da repetição diária de comportamentos corretos, mesmo quando o cenário é incerto, mesmo quando o emocional é pressionado e mesmo quando o resultado imediato não confirma a expectativa. É nesse ponto que o foco precisa mudar. O que separa traders consistentes dos demais não é a técnica que utilizam, mas os hábitos que sustentam suas decisões ao longo do tempo. Hábitos são estruturas invisíveis que moldam a forma como você pensa, reage e executa. Eles determinam se uma perda será absorvida com neutralidade ou transformada em impulsividade. Determinam se um ganho será tratado com calma ou inflará o ego a ponto de comprometer a próxima decisão. No trading, hábitos constroem estabilidade interna, e essa estabilidade é o que permite aplicar qualquer estratégia de forma consistente. Este conteúdo não é sobre setups milagrosos, nem sobre promessas de lucro rápido. Ele é sobre 5 hábitos essenciais que todo trader consistente desenvolve, consciente ou inconscientemente, ao longo do tempo. Hábitos que não eliminam o risco, mas eliminam o caos mental. Hábitos que não garantem ganhos imediatos, mas criam as condições necessárias para que os resultados apareçam de forma sustentável. Ao entender e aplicar esses 5 pilares comportamentais, o trader deixa de lutar contra o mercado e passa a operar a partir de uma base sólida, previsível e disciplinada. O que separa traders consistentes não é inteligência acima da média nem sorte momentânea. É disciplina mental repetida diariamente, mesmo quando ninguém está olhando e quando o mercado não oferece recompensas imediatas. Hábito 1. Pensar em probabilidades, não em certezas. Essa mentalidade cria uma busca constante por certeza, como se cada entrada precisasse vir acompanhada de uma garantia implícita de sucesso. O problema é que o mercado não oferece esse tipo de segurança, e insistir nessa expectativa apenas aumenta a tensão emocional antes mesmo da execução. Pensar em probabilidades é abandonar a ideia de controle absoluto e aceitar que qualquer trade individual é apenas uma amostra dentro de um conjunto muito maior. Quando o trader começa a enxergar o mercado sob a ótica probabilística, algo importante acontece internamente. Ele passa a entender que uma boa decisão não depende do resultado imediato, mas da qualidade do critério utilizado no momento da entrada. Uma operação pode seguir todas as regras, respeitar o contexto e ainda assim resultar em perda, sem que isso signifique erro. Essa normalização do erro não é conformismo, mas maturidade operacional, porque retira da perda o peso emocional exagerado que costuma distorcer as decisões seguintes. Separar decisão de resultado é uma das habilidades mentais mais importantes no day trading. A decisão acontece em um momento específico, com as informações disponíveis naquele instante.
O resultado, por outro lado, é consequência de fatores que extrapolam completamente o controle do trader. Quando essas duas coisas se misturam, o operador passa a julgar sua capacidade com base em algo aleatório, o que gera instabilidade emocional e comportamental. Pensar em probabilidades cria essa separação de forma clara e funcional. A probabilidade também se torna a base da calma, porque elimina a necessidade de previsão. O trader não entra esperando que aquele trade específico funcione, mas sabendo que, ao longo de uma série bem executada, os resultados tendem a se equilibrar a seu favor. Isso reduz a ansiedade, diminui a pressa e enfraquece o impulso de interferir na operação durante o seu desenvolvimento. A mente deixa de tentar antecipar o futuro e passa a se concentrar na execução correta do presente. No entanto, aceitar o conceito de probabilidade não significa que o impacto emocional da perda desaparece imediatamente. Mesmo traders conscientes ainda sentem o desconforto de um trade negativo, porque o dinheiro representa esforço, tempo e expectativa. A diferença é que esse desconforto não se transforma automaticamente em reação. Ele é percebido, mas não governa a próxima decisão. Esse é o ponto em que o hábito começa a se consolidar, mas ainda revela sua limitação natural. Pensar em probabilidades estabiliza a mente, mas não resolve completamente a relação emocional com a perda. Para avançar, o trader precisa dar um passo além da aceitação intelectual da incerteza. É necessário aceitar o risco de forma consciente antes mesmo de entrar na operação, assumindo integralmente a possibilidade da perda como parte do jogo. Sem esse passo, a mente continua buscando segurança onde ela não existe, e a dor do resultado ainda encontra espaço para interferir na execução seguinte. Hábito 2. Aceitar o risco antes de entrar no trade. Na teoria, quase todos dizem entender o risco, mas na prática entram em uma operação esperando que ele não se concretize. Esse desalinhamento interno cria tensão antes mesmo do clique, porque uma parte da mente ainda tenta negociar com o mercado a possibilidade de sair ileso. Quando isso acontece, a operação já começa fragilizada, independentemente da qualidade da análise. Aceitar o risco antes de entrar significa transformar a perda possível em uma escolha consciente e não em uma surpresa emocional. O trader maduro olha para o cenário, define exatamente quanto está disposto a perder naquela operação e encerra internamente qualquer esperança de controle sobre o resultado. Ele entende que, a partir do momento em que entra no trade, o dinheiro em risco já não lhe pertence mais. Essa aceitação prévia remove o choque emocional quando o stop é atingido, porque nada de inesperado ocorreu. É por isso que o stop mental vem antes do stop técnico. Antes de qualquer ordem ser enviada ao mercado, o operador precisa resolver internamente o desconforto da perda. Ele precisa sentir, ainda fora do trade, como seria ver aquela operação dar errado e perceber que, mesmo assim, sua estabilidade permanece intacta. Quando esse exercício não é feito, o stop técnico vira apenas um número na tela, enquanto o stop emocional continua aberto, pronto para gerar impulsividade, raiva ou desejo de revanche. A preparação emocional pré-trade é o que separa a execução consciente da execução ansiosa. O trader que aceita o risco não entra tentando provar que está certo, nem buscando validação no próximo candle. Ele entra porque aquele trade faz sentido dentro de um plano maior, onde perdas são parte inevitável da estrutura. Essa postura reduz drasticamente a necessidade de acompanhar cada movimento com tensão excessiva, porque o resultado já foi emocionalmente absorvido antes mesmo de acontecer. Aceitar o risco também representa uma libertação do controle ilusório sobre o mercado. O operador deixa de tentar antecipar cada variação e passa a confiar apenas no que está sob sua responsabilidade. Ele executa, gerencia e aceita. Nada além disso.
Essa mudança interna cria neutralidade, porque não existe mais uma luta constante para evitar a perda a qualquer custo. O trade se torna apenas um evento dentro de uma série muito maior. Ainda assim, mesmo quando o risco é racionalmente aceito, o ego pode reagir ao resultado. A mente pode interpretar uma perda como falha pessoal ou um ganho como confirmação de superioridade. Essa reação não invalida o hábito, mas revela o próximo nível de amadurecimento. Quando o resultado ainda tem poder sobre o estado interno, fica claro que algo precisa assumir o comando da decisão. Nesse ponto, não é mais o trade individual que deve guiar o comportamento, mas o processo como um todo. Hábito 3. Priorizar o processo acima do resultado. Priorizar o processo é a virada que interrompe esse ciclo. Quando o processo passa a ser a métrica real, o significado de sucesso muda completamente. Um trade deixa de ser considerado bom ou ruim pelo desfecho financeiro e passa a ser avaliado pela qualidade da execução. O trader começa a se perguntar se respeitou os critérios, se entrou no ponto planejado, se aceitou o risco corretamente e se saiu conforme o plano definido. Essa mudança parece simples, mas ela desloca o eixo de controle do mercado para dentro, onde existe responsabilidade real. Tratar cada sessão como um dia de treino e não como um dia de performance reduz drasticamente a pressão psicológica. O objetivo deixa de ser provar algo ao mercado e passa a ser repetir comportamentos corretos. Assim como em qualquer habilidade complexa, a repetição consciente constrói precisão ao longo do tempo. O trader que entende isso não entra no pregão para vencer, entra para executar bem. A performance financeira se torna consequência acumulada de execuções consistentes e não uma meta diária carregada de expectativa emocional. As regras nesse contexto funcionam como uma âncora mental. Elas existem para proteger o trader de si mesmo nos momentos em que a emoção tenta assumir o controle. Seguir regras claras elimina improviso, reduz o desgaste decisório e cria previsibilidade comportamental. Não se trata de rigidez cega, mas de compromisso com um padrão que foi definido fora do calor do mercado, quando a mente estava estável e racional. O diário de trading assume um papel central nesse hábito. Ele deixa de ser um registro apenas técnico e passa a ser um espelho de disciplina. Ao revisar operações, o trader não observa apenas entradas e saídas, mas também estados mentais, impulsos ignorados ou seguidos e momentos de clareza ou tensão. Esse registro constrói consciência progressiva e transforma erros em informação útil, em vez de fontes de culpa ou frustração. Mesmo quando o processo é seguido com precisão, as emoções ainda surgem durante o trade. Ansiedade, medo e expectativa continuam aparecendo, porque fazem parte da experiência humana sob risco. A diferença é que elas já não comandam a decisão. O trader entende que seguir o processo não elimina a turbulência interna, apenas impede que ela se traduza em ações impulsivas. A disciplina externa cria estrutura, mas a maturidade começa quando essa estrutura passa a ser observada com lucidez. Nesse ponto, fica claro que priorizar o processo não significa ausência de emoção, mas presença de consciência. O trader consistente aceita que sentimentos surgem, mas não negocia com eles. Ele executa o que foi definido, registra o que aconteceu e segue adiante sem transformar cada trade em um evento pessoal. A disciplina externa organiza o comportamento, mas a verdadeira evolução acontece quando a turbulência interna é reconhecida e observada, em vez de combatida ou reprimida. Hábito 4. Observar emoções sem reagir a elas. O erro mais comum não está em sentir medo, ansiedade ou euforia, mas em acreditar que essas emoções precisam ser eliminadas para que a performance melhore. Essa tentativa de repressão quase sempre gera o efeito oposto, porque quanto mais o trader luta contra o que sente,
mais essas emoções ganham força e passam a influenciar decisões de maneira indireta. O trader consistente aprende algo mais sutil e muito mais poderoso. Ele entende que emoções são fenômenos transitórios, respostas naturais do corpo e da mente diante de estímulos percebidos como ameaça ou oportunidade. Elas surgem, atingem um pico e desaparecem, independentemente de você concordar com elas ou não. O problema não é a emoção em si, mas a reação automática que acontece quando ela não é percebida com clareza. Observar emoções sem julgamento é um treino de presença. Significa perceber a ansiedade surgindo antes da entrada, notar a tensão no corpo durante o trade ou reconhecer a frustração após uma perda, sem imediatamente tentar corrigir, justificar ou compensar essas sensações com ações impulsivas. Quando o trader desenvolve essa capacidade, cria um espaço real entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, a decisão deixa de ser automática e passa a ser consciente. Essa diferença entre reagir e responder é o que separa o operador emocional do operador disciplinado. Reagir é agir no impulso, tentando aliviar um desconforto interno o mais rápido possível. Responder é agir a partir de critérios previamente definidos, mesmo quando o emocional está ativo. O trader maduro não espera estar emocionalmente neutro para executar. Ele aprende a executar corretamente mesmo com emoções presentes, porque elas já não comandam suas ações. A consciência corporal e mental tem um papel central nesse processo. Emoções raramente surgem apenas como pensamentos. Elas se manifestam como alterações na respiração, tensão muscular, aceleração do coração e inquietação física. Quando o trader passa a reconhecer esses sinais precoces, ele ganha tempo para pausar, para revisar o plano e para decidir se aquela ação está alinhada com o processo ou apenas tentando aliviar uma sensação desagradável. Com o tempo, essa observação constante cria uma relação mais madura com o próprio estado interno. O trader deixa de se identificar com o que sente no momento e passa a se enxergar como alguém que observa esses estados sem ser dominado por eles. Perdas continuam gerando desconforto, ganhos ainda provocam excitação, mas nenhum desses estados define a próxima decisão. O critério continua sendo o plano, não a emoção. Existe, no entanto, uma limitação importante nesse estágio. A consciência emocional pode ser adquirida relativamente rápido, mas sem constância ela se perde com a mesma facilidade. Em dias de pressão maior, cansaço ou excesso de confiança, o velho padrão de reação tende a retornar. Por isso, observar emoções não pode ser um esforço ocasional. Precisa se tornar uma prática contínua, integrada à rotina operacional. Clareza interna não surge de grandes insights isolados, mas da repetição diária de pequenas observações. Cada trade é uma oportunidade de perceber o que acontece por dentro antes, durante e depois da execução. Quando essa repetição é abandonada, a mente volta ao piloto automático e as emoções retomam o controle de forma silenciosa. Clareza precisa de repetição consistente ao longo do tempo. Repetição, por sua vez, exige ritual, porque sem estrutura o hábito se dissolve e o trader retorna aos mesmos padrões que tentava superar. Hábito 5. Transformar consistência em ritual diário. Ela precisa de estrutura repetida. A rotina funciona como uma proteção mental. Ela reduz o número de decisões desnecessárias e cria um ambiente previsível para a execução correta. Quando o trader transforma sua preparação, sua análise e sua atuação em um ritual, ele deixa menos espaço para improvisos emocionais. O mercado continua imprevisível, mas o operador passa a agir a partir de um território interno organizado, onde cada etapa do dia tem um propósito claro e conhecido. Nesse ponto, a excitação começa a perder importância. O trader maduro não busca mais adrenalina, nem interpreta o mercado como um estímulo emocional.
O que antes gerava ansiedade passa a ser visto com normalidade. Operar deixa de ser um evento intenso e passa a ser uma prática quase silenciosa. Essa banalização da excitação é um sinal direto de evolução, porque a mente já não precisa de estímulos extremos para se sentir validada. A disciplina, dentro desse contexto, deixa de ser um esforço forçado e passa a assumir um caráter quase sagrado. Não no sentido místico, mas no sentido de compromisso inegociável. O trader executa o que precisa ser feito independentemente do humor, da motivação ou do resultado recente. Ele entende que motivação é instável, enquanto a repetição constrói identidade. O ritual diário existe justamente para atravessar os dias em que a vontade falha. Com o tempo, a repetição constante transforma comportamento em algo automático. O trader já não precisa se convencer a seguir regras, nem lutar contra impulsos a todo momento. O corpo e a mente reconhecem o padrão correto e tendem a reproduzi-lo com naturalidade. A consistência deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um reflexo direto da forma como o dia é estruturado. Quando esse hábito se consolida, o trading deixa de ser uma montanha-russa emocional e se torna uma prática estável. A execução correta acontece quase sem ruído interno, e a disciplina se manifesta mesmo sob pressão. Nesse estágio, a consistência não depende mais de esforço consciente. Ela se transforma em comportamento automático, sustentando todos os outros hábitos e permitindo que o trader permaneça sólido ao longo do tempo. Encerramento. Os hábitos como identidade do trader consistente. Eles moldam a forma como o trader se posiciona diante da incerteza e determinam a qualidade das decisões muito antes do resultado aparecer. Esses hábitos não existem para prever o mercado nem para eliminar perdas, porque isso não é possível. Eles existem para criar estabilidade mental, clareza de execução e coerência comportamental. Quando incorporados, o trading deixa de ser uma sequência de tentativas emocionais e passa a se tornar uma prática interna contínua. A execução se torna mais simples, o ruído diminui e a necessidade de controle perde força, porque o foco se desloca para aquilo que realmente está sob responsabilidade do operador. Nesse estágio, o mercado passa a funcionar como um reflexo direto do estado interno. Não porque ele responde a intenções, mas porque expõe com precisão a disciplina ou a falta dela. O trader consistente não busca mudar o mercado, nem espera condições perfeitas para agir. Ele sustenta seus hábitos independentemente do cenário, porque entende que é essa constância que constrói resultados no longo prazo. O mercado permanece o mesmo, imprevisível e neutro. O que muda é a identidade de quem opera. O trader disciplinado permanece estável, executa com clareza e permite que os resultados surjam como consequência natural de quem ele se tornou. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.